Como era esperado, o uruguaio Carlos Sanches se despediu do Santos. Ele vai encerrar a carreira no Peñarol, lá do Uruguai, o país dele, e abriu no orçamento do clube um espaço, um respiro. Junto com a saída do Johan Júlio e também do Brian Angulo, será que o Santos vai usar essa capacidade financeira recém-adquirida para trazer reforços no curto prazo ou vai dar uma economizada para esperar um momento certo para trazer jogadores? Sobre essa reflexão que nós vamos agora conversar aqui no Canal 10. Fala pessoal, tudo certo? De volta para mais um vídeo por aqui, sempre em nome de Peter Lendo e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Lendo e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br. Telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no Canal 10, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like que também ajuda bastante o nosso trabalho. Se quiser, torne-se membro do canal. Muito bem, meus caros, o Santos confirmou oficialmente a saída do Carlos Sanches, né? Ele que tem 38 anos, tinha um contrato até a metade desta temporada. Houve lá um comum acordo, o jogador não teve que receber esses últimos meses de contrato, voltou para a terra dele, vai ficar tranquilo, feliz por lá, jogar num campeonato que tem um nível técnico muito inferior ao do Campeonato Brasileiro, então ele vai poder render mais, e no Santos ele não seria titular, entraria vez ou outra, né? Já não tinha mais espaço como titular o Carlos Sanches, então vai encerrar a carreira dele tranquilamente. Teve aquele susto, né, da questão do exame cardiológico também, espero realmente que tenha sido só um susto mesmo, que ele possa efetivamente terminar a carreira dele com saúde, com tranquilidade lá no Peñarol. Ele que deixou o Santos depois de 161 jogos e 32 gols marcados, é o maior artilheiro estrangeiro da história do Santos, portanto, até que outro faça mais do que ele, né, tá na história o Carlos Sanches como este grande goleador, apesar de ser um meia, né? Não é nem atacante, era um meia que fez essa marca relevante na história do Santos. Eu vejo aqui a matéria do Globoesporte.com dizendo que, além disso, ele é o quarto atleta de fora do país com mais partidas pelo Peixe, atrás dos argentinos Ramos Delgado, 318 jogos, Serras, 253, e do uruguaio também, o uruguaio Rodolfo Rodrigues, com 255 jogos. Então, o Sanches está fora, sem também o Angulo. O Angulo, até vi no UOL, né? Não estou sem o UOL aberto aqui, não, abri sim. Com o Angulo, o Santos teve que fazer lá um bem bolado com ele, vai pagar uma parte do que estava faltando de forma parcelada, então só depois de junho é que vai estar 100% livre disso tudo. O distinto Johan Júlio também se foi, então com encargos, né? Sanches e Angulo custavam quase R$ 1 milhão por mês. Além da economia, o Peixe ainda ganha 2 vagas de estrangeiros, maiores salários do clube hoje, Soteldo e João Paulo. Então assim, o Santos está treinando lá em Atibaia, né? Inclusive teve um gol de bicicleta do Juan Seco com um passe do Mendonça, tá? O pessoal está gostando muito dessa imagem, né? Tá rodando aí de forma positiva. E foi dito que o técnico da Helma ele estaria observando, num primeiro momento, os jogadores que ele levou para depois, se fosse o caso, solicitar a vinda de reforço. O torcedor tem verdadeiro pavor do que pode acontecer com esse time se não vier o tal do meia. Mas se o Odair Hellmann conseguir fazer alguém render por ali, aparentemente pode ser o Soteldo, ou pode ser no futuro o Miguelito, que pelo jeito não vai ficar na copinha mesmo, não vai voltar para a copinha. Ele está lá fazendo fisioterapia, em transição, né, para logo ser aproveitado. Aliás, quem também não está treinando é o Rodrigo Fernandes e o Felipe Jonathan. Houve um trabalho nesta quinta-feira sem a presença dos dois, então numa dessas até eles podem ficar de fora da estreia do Campeonato Paulista. Foi falado aí no meio de campo com Dodge, Zanocelo e Soteldo, Ângelo Marcos Leonardo, que se livraram definitivamente da Seleção Brasileira Sub-20,
e o Mendonça. Então, vamos ver, né? Na estreia do Campeonato Paulista, se o time vai dar liga, se vai dar encaixe. Se não der, se faltar criatividade, se a torcida perceber que realmente existe uma ausência grande de um tal meia, aí a diretoria vai ter que correr atrás ou esperar o final do campeonato estadual para ver se ou no Paulista ou em outro estadual pinta alguma oportunidade de negócio ou se aguarda aí alguma movimentação da janela da América do Sul. Bom, também tem o detalhe que são 2 vagas a menos de estrangeiros. Então o Santos tem os meninos da base, os bolivianos, né? O Zabala e o Miguelito. O Enzo até machucou, está fora durante um tempo. Tem aí o Soteldo, tem o Carabarral. Eu não sei se eu estou esquecendo alguém, mas enfim, é isso. Não tem mais os equatorianos, não tem mais o Sanches. Então ficou com essa possibilidade de trazer algum jogador de fora com mais tranquilidade, algum jogador aí do mercado sul-americano. De toda forma, a torcida acha, né? A gente sempre ouve o torcedor dizer que está economizando, já tem que contratar. Aí, até estava vendo aqui um tweet do nosso amigo Henrique Farinha, ver se segunda-feira a gente consegue tê-lo aqui na live, né? Ele deu uma dissecada na matéria do UOL, falou assim, com as saídas do Angulo, Johan Júlio e Sanches, o Santos pode buscar 2 contratações de bom nível no mercado sul-americano. Houve uma economia, mas também chegaram novos jogadores, o saldo líquido é de 650 mil. Ou seja, se o Santos quiser manter a folha trazendo pelo menos 2 bons jogadores, terá que enxugar a folha um pouco mais. E aí eu acrescento aqui, fala minha, ou enxugar a folha um pouco mais, ou gastar um pouco mais, né? Não tem jeito. De todo modo, diz aqui o Henrique, a perspectiva é de uma evolução do elenco, apesar da evidente carência de reforços. De evidentemente carecer de reforços. Então, vamos ver aí se o Santos vai realmente conseguir reinvestir esse dinheiro, né? Até porque eram jogadores esses que saíram que não estavam dando retorno, né? O Johan Júlio, o Angulo. Se você se desfaz de um jogador que está bem, você ainda ganha eventualmente numa negociação, né? Esses eram jogadores que estavam aí praticamente numa condição de reservas de luxo, né? Aliás, também vi em algum lugar hoje, será que foi no Diário do Peixe, que o Jobson parece que está encaminhando a ida dele para o futebol árabe e tal. Pode ser outro que vai, né, seguir a vida dele longe do Santos. Enfim. Aliás, estou vendo uma outra coisa aqui no Diário do Peixe, que aliás contratou meu amigo Caio Russilo para narrar lá no Diário do Peixe. Parabéns ao Giovanni Martinelli pela contratação. O Santos vetou também a ida do Miguelito para o Sul-Americano Sub-20. Acho que vale a mesma ideia, né? Para os nossos meninos daqui, para o Ângelo e para o Marcos Leonardo. Além dele estar recuperando de lesão e não poder se apresentar agora, ele já joga na seleção principal do país dele. O que ele vai fazer na seleção sub-20? Enfim, é isso. Tá certo, meus caros? Então vamos continuar aguardando. Se nas próximas horas teremos alguma novidade, eu acho que não, né? Tá fazendo aí o processo de economia. Eu acho que vai começar o Campeonato Paulista com isso aí mesmo. Talvez seja até uma economia de fevereiro, março, abril, maio, né? Para quando chegar o Campeonato Brasileiro, aí sim o Santos, porque o Campeonato Brasileiro é uma competição mais pesada, que exige mais do clube, né? E aí, quem sabe, se parta para uma negociação realmente, para um grande reforço, quem sabe para o meio, para o Campeonato Brasileiro, que é mais puxado. Estou achando que o time vai ser esse mesmo aí na sequência do Campeonato Paulista e um pouquinho mais lá para frente para a estreia da Copa Sul-Americana, tá certo? Então, segue o treinamento em Atibaia. Final de semana tem o amistoso lá com o São Bernardo, aliás, vai ser um amistoso aberto para a imprensa. E no sábado também tem o segundo jogo, né, da Copinha dos Meninos contra o Falcon de Sergipe, um time que tem 2 anos de atividades, né? E se o Santos ganhar, ele encaminha aí a sua classificação para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aliás, um bom trabalho de bastidores, o Santos jogando em Santo André, no Bruno José Daniel, com boa capacidade para receber a torcida do Santos. Até vi o vídeo de bastidores da Santos TV, tinha bastante gente lá em Santo André, né? No sábado a tendência é ter mais, porque é final de semana, é 3h30, e aí na outra semana, na quarta-feira, o jogo é à noite. Então
grama sintética, choveu bastante durante o dia, mas a chuva foi mais intensa no final do jogo e o gramado aguentou bem, né? Como eu disse, grama sintética. Vi os jogos da Copinha e estava vendo Grêmio e Guarani e outros, né? Que as poças e a lama estavam fazendo a diferença. Nesse aspecto, a gente sabe que quando um time passa em primeiro numa determinada na primeira fase, ele vai mandando, continua mandando jogos naquele local. E numa dessas pode ser até que seja a sede do Santos numa eventual final. Vai saber, né? Se aconteceu o que aconteceu no ano passado e o Santos calhar de ser o mandante da final, jogar no Bruno José Daniel só com a sua torcida, se encarar um rival, por exemplo, né? Se um rival de São Paulo. Se for algum time do outro estado, aí a federação pode escolher tranquilamente qualquer outro local, pode ser o próprio Bruno José Daniel, pode ser algum outro estádio do estado de São Paulo, porque o Pacaembu só na copinha do ano que vem. Tá certo, meus caros? Dito isso, vou fechando este vídeo aqui do Canal 10, agradecendo também a mais um apoiador nosso, Cicobi Animais Metropolitana, a sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, telefone 13-3229-8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC. Teve novidade recente também, né, que foi a inauguração lá em Mongaguá e, claro, com a incorporação do Cicobi Santa em importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.